Vamos resolver esse exercício? Então, vamos ver se essas duas figuras realmente são semelhantes, porque a posição está diferente. Você fala, e daí? Agora a posição está diferente? Não sei se é exatamente igual. Acho que não é igual. Igual, não é mesmo, né? O tamanho é diferente. Já é uma característica que tem diferente entre eles. Os lados, os ângulos. Será que alguma coisa pode ser igual? É isso que a gente vai ver, tá? A gente vai ter que girar essa figura. Olha só. Vou girar essa figura. Girar, esse ângulo tem que estar para baixo, o ângulo vermelhinho, né? Pronto, girei, né? Girei o meu ângulo, o vermelho, que é um ângulo reto, né? Veio aqui para baixo. Mas não tá igual, né? A gente precisaria que esse ângulo estivesse para cá. Então, vamos dar um jeito nisso. Eu vou pegar, selecionar aqui a figura, e aí a gente vai usar um recurso aqui do PowerPoint. Aqui, girei. Opa! Aí, girei. Girei. Ah, o ângulo veio para cá, beleza, o ângulo tá cá. Ih, mas o verde não tá aqui, o verde não é essa posição. A gente tem que virar ele, né? De novo. Agora, olha só. Ah, ele ficou aqui em cima. Ih, mas o verde, o vermelho não tá no lugar certo. Então, você tá vendo que a gente vira e fala, ih, mas não tá dando certo? O que que tá dando errado, né? Eu viro e ele não vai para o lugar que eu quero, né? Então, essa, vamos dizer, essa brincadeira de você tentar imaginar essa figura, virar essa figura, não é tão simples, né? Você girar uma figura até você imaginar isso dentro da sua cabeça, né? A figura original, que era essa. Para chegar nessa posição, que agora sim as duas estão na mesma posição, eu tenho que fazer essas adaptações, né? O ideal é a gente praticar e conseguir fazer isso usando a nossa imaginação, a nossa criatividade, né? Se você não consegue, você usa ou um recurso igual eu fiz aqui do PowerPoint, né? Que você vai girando a figura, ou você pode até mesmo pegar em uma folha de papel, desenhar, né, por cima, copiar a figura por cima e ir girando, você vendo realmente essa figura girar, tá bem? Isso é treino, é uma questão de treino, você treinar o seu pensamento abstrato para você conseguir chegar a esse movimento da figura, tá bem? Bom, o que importa para a gente é que a gente conseguiu colocar a figura maior, esse quadrilátero maior e o quadrilátero menor, numa posição que a gente consegue comparar os ângulos. O ângulo em vermelho é um ângulo reto, é um ângulo de 90 graus, tá? Esse ângulo E, ele tem a mesma medida que esse ângulo B, porque ele também está representado por esse quadradinho vermelho, que esse quadrado representa um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Esse ângulo que está representado por F é correspondente a esse ângulo C. O ângulo D é correspondente ao ângulo G. E o ângulo A é correspondente ao ângulo H. Os ângulos têm a mesma medida. Eles têm a mesma medida. Então, vamos provar isso. Vou fazer o seguinte. Eu peguei e desenhei exatamente esse quadrilátero para a gente comparar os ângulos, né? Então, esse ângulo A é para ser do mesmo tamanho que o ângulo H. O ângulo B é para ser do mesmo tamanho do E, né? Então, vamos lá. Vamos começar pelo ângulo E. Tá vendo? A figura vai encaixar... Deixa eu baixar aqui. Olha lá. Ela encaixa certinho, né? O ângulo encaixa ali, tá vendo? Então, esse ângulo que era o ângulo B, eu transferi aqui pro E e é um ângulo reto. Deu certinho, encaixou certinho. Vou fazer, não tá perfeito, né? Porque a gente, né? Eu tenho todos os recursos, né? Mas dá para entender
a ideia? O ângulo A é correspondente ao ângulo H. Ele quase encaixou perfeitamente, né? Porque eu não fiz a figura exatamente certinha, né? Ó, tem que encaixar aqui. Vamos lá. Agora, o ângulo D, ele encaixa no ângulo G. É o mesmo ângulo. E por último, o nosso ângulo C vai encaixar aqui no F. Aqui, vamos lá. Então, o C, né? Eu apontando, o C vai encaixar no F, tá bem? Então, eu posso dizer o quê? Que os ângulos são iguais. Os ângulos são congruentes. O lado eu posso dizer que é congruente? Não, visivelmente ali, né? Olha os lados, né? Ele é menor, né? Quanto, aliás, se eu pegar o quadrilátero ABC, ele é menor, né? O quadrilátero EFGH é maior. Quantas vezes será que ele é maior? Olha só, já dá para ver aqui na própria figura que eu fiz aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Esse lado, que é o lado aqui BC, olha, ele veio até aqui só, ó. Ele veio até a metade. Olha só, 1, 2, 3. E ele ficou ampliado 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele dobrou de tamanho. Olha esse lado aqui também. Ele dobrou de tamanho também, tá? É que ele não tá exatamente encaixado bonitinho. Mas vamos comparar esse lado que tá em cima da linha. 1, 2, 3. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele também dobrou de tamanho, né? Então, os lados, né, em relação a esse menor, esse daqui, os lados têm o dobro. Os lados dobraram de tamanho. Quando eu dobrei um lado aqui, o lado BC, o lado AD também teve que dobrar de tamanho. O lado AD teve que dobrar de tamanho. Todos tiveram que dobrar de tamanho na mesma proporção, todo mundo. E o ângulo não. O ângulo permaneceu o mesmo, porque senão vira outra figura, né? Olha só, se eu pegar aqui inserir. Vou pegar uma figura aqui. Vou pegar um retângulo. Vou fazer um retângulo, né? Vou pegar esse retângulo e copiar ele aqui do lado. São exatamente iguais. Eles são congruentes, né? Eu vou mudar a cor dele para a gente ter uma comparação. Então, eu tenho esses dois aqui, eles são dois retângulos congruentes, iguais, mesmo tamanho. Todos os ângulos são iguais e todos os lados têm a mesma medida, certo? Agora, se eu pegar, vamos colocar aqui a medida certinha, vou colocar aqui 3 centímetros e aqui 8, tá? 8 centímetros. E esse aqui também eu vou deixar com 3 centímetros e 8 centímetros, tá vendo? Então, mede 3 de altura e 8 de comprimento. São exatamente iguais, lados 3 por 8 e ângulos retos, 90 graus. Agora, se eu pegar esse retângulo e dobrar o tamanho, que era 3, o dobro de 3 é 6. Aumentei só esse lado que media 3 e agora mede 6. Dá para dizer que eles são iguais? Iguais não são. Dá para dizer que são semelhantes? Não, não são semelhantes. Por quê? Porque quando eu aumentei, eu dobrei essa altura do retângulo, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que dobrar o comprimento. Então, se ele mede 8, o dobro de 8 é 8 vezes 2, 16. Aí sim, eles são
semelhantes. Por quê? Porque os ângulos... Deixa eu passar ali para frente. Aqui, avançar para frente. Os ângulos são iguais, continuam exatamente iguais, e os lados são proporcionais. Eu preciso de 2 retângulos para fazer esse lado todo. Então, ele dobrou de tamanho. E eu também preciso de 2 retângulos aqui para fazer esse lado maior. Então, ele dobrou, né? Então, quando eu tenho uma figura e eu quero fazer a ampliação dessa figura, eu tenho que manter a proporção, né? Porque eu não posso pegar uma figura e deformar ela de qualquer, né? Aumentar só a altura ou só o comprimento. Eu só tenho uma figura, Ladybug. Eu pego essa figura. O que eu tenho que fazer? Ela tá exatamente igual, então elas são congruentes. Se eu pego essa medida e aumento o tamanho dela, vou arredondar aqui para 10, que não vai deformar tanto, e aqui para 5,5. Não, isso não deforma muito, tá? Se eu pegar essa figura, né? Agora eu mudei um pouquinho a medida dela, vou deixar essa. 10. Olha só o que ele faz. Tá vendo aqui que ele tá ajustando sozinho? Se eu colocar 10 aqui, ele vai mudar aqui em cima para 17. Por quê? Porque eu não posso deformar a imagem. Tem que ser proporcional. Se eu aumentar aqui para 20, ele necessariamente aqui, ele ajusta, né? Se eu diminuir aqui para 3, ele vai diminuir aqui. Por quê? Porque senão eu deformo a figura, né? Não tem como, né? Eu não tenho como alterar isso do jeito que eu quero. Olha lá, aumentei para 8, aqui foi para 4,5. Qual que é o dobro de 8? 16, vamos ver? 16. Ele aumentou para o dobro de 4,5, 9, tá? Por quê? Porque se eu não fizer isso, se eu aumento só esta medida aqui, né, que é o 9 centímetros, olha o que vai acontecer com a figura. Não tá semelhante, eu deformei a figura, né? Eu causei uma deformação na figura. Olha lá, se eu colocar aqui 16 de novo, opa, aí, se eu voltar, né? A mesma coisa, se eu só diminuir a figura, o que vai acontecer? Deforma, né? Então, quando você tem uma imagem, você tá no seu celular, passa para o computador, ou você dá o zoom, o que acontece? Se você dá o zoom na imagem, a imagem vai deformar? Não, tem que continuar a mesma coisa. Então, ele está fazendo o quê? Mantendo as proporções dos lados, né? Os ângulos continuam o mesmo, mas as proporções são aumentadas ou diminuídas, ampliadas ou reduzidas, tá bem? Então, isso é a diferença entre uma figura semelhante, né? Uma figura semelhante de congruente. Essas duas são congruentes. Elas são exatamente a mesma figura. Mesma medida de ângulo, mesma medida de lado. Agora, aqui elas não são congruentes, elas são semelhantes, né? Então, vamos ver o que ele pergunta aqui para finalizar. Vamos dar uma dica para você, para que você encontre os lados correspondentes. O quadrilátero EFGH, qual é o lado que está entre o ângulo vermelho e verde? Qual é o lado que está entre o ângulo vermelho e verde? É o segmento, é o lado EH, tudo bem? E no quadrilátero ABCD, qual é o lado que está entre o ângulo vermelho e verde? É o AB, né? Desculpa, AB. Portanto, esses segmentos, esses lados são correspondentes, ou seja, mesmo que eu vire a figura, eles, né? Dessa forma, eu virei a figura e realmente eu tenho que aqui o lado EH corresponde ao lado AB. Viu? Então, eles são correspondentes.
Ou seja, o lado AB é correspondente ao lado EH, tá bem? Então, é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que enxergar toda essa transformação, ver que essas figuras são semelhantes, não congruentes. Então, vocês têm que decorar bem essa palavrinha, o que é semelhante e o que é congruente. Tá bem?